Vamos então ouvir as opiniões com Fernando Molica, direto do Rio de Janeiro. Fernando Molica, bom, você estava com toda certeza ouvindo a entrevista com o presidente da Câmara e essa é a justificativa do nosso atraso, mas espero que nos compreenda. Dessa vez está perdoada por uma boa causa, Elisa. Bom dia a todos. A gente põe na conta de Arthur Lira qualquer coisa, viu? Bom, Molica, eu vou começar justamente trazendo esse assunto, aproveitar que está quente e a gente ouviu muitas explicações vindas do presidente da Câmara a respeito da PEC dos precatórios. Arthur Lira afirmou que a reforma do imposto de renda, que previa a taxação de dividendos, poderia gerar um auxílio permanente, sem furar o teto de gastos. Mas, como não foi aprovada no Congresso, foi preciso, então, encontrar uma alternativa. Essa foi a resposta do presidente da Casa. Quero ouvir a sua opinião, então, Molica, sobre isso. Sim, ele tem razão, mas não apenas esse imposto de renda sobre dividendos, né, que atingiria basicamente pessoas jurídicas, empresas. Enfim, além disso, o Estado brasileiro tem aí em torno de 350 bilhões por ano, isso é praticamente um quarto da arrecadação anual do país, em subsídios. O simples, que faz com que muitas empresas paguem menos imposto. Para algumas empresas é essencial, para outras é uma questão discutível. Isenção fiscal para entidades filantrópicas. A gente tem aí Zona Franca de Manaus, subsídios, a Zona Franca de Manaus. Tem aquele imposto de renda que beneficia a classe média alta, aquele desconto no imposto de renda para médico e educação. Você tem ali muitas áreas, muitos setores que poderiam ser cortados em benefício dos mais pobres, das pessoas que estão passando fome. Mas aí vem a discussão. Os governos, de um modo geral, têm muita dificuldade de fazer isso. Não é só o governo Jair Bolsonaro, não. Governos anteriores também. Porque aí você mexe com interesses já consolidados. Você mexe com categorias fortes, você mexe com lobbies muito fortes. Dinheiro tem. É aquela questão, em casa, na hora que está faltando comida, a pessoa não vai comprar um carro novo. Basicamente é isso que presidentes da República teriam que olhar. Mas na hora o pessoal do carro novo tem ali, o lobby é muito forte e essas mudanças acabam não sendo feitas. Elisa. Molica, ainda falando sobre a PEC dos precatórios, eu quero aqui citar a questão do PDT, porque acabou chamando bastante atenção, o próprio presidente da Casa falou um pouquinho a respeito disso, que mesmo sendo da oposição, o PDT deu 15 votos favoráveis à PEC, o que desagradou a principal liderança do partido, Ciro Gomes. A gente trouxe ontem, quase que em tempo real, para vocês essa postagem que foi feita por Ciro Gomes na sua conta oficial do Twitter. O político disse que suspendeu, então, a pré-candidatura à presidência até que o partido reavalie a posição sobre a PEC. Molica, esses votos do PDT foram decisivos, para a aprovação da PEC em primeiro turno. Esse resultado pode evidenciar, pode mostrar que a oposição está dividida, Molica? Olha, sim, mas no caso não só o PDT. No PSB foram 10 votos favoráveis à PEC, o PSDB votou, mas a maioria dos deputados do PSDB votou favoravelmente à PEC, são todos partidos de oposição. Então, há uma questão aí delicada, há uma dificuldade de se conseguir essa unidade, até porque são partidos diferentes, há diferenças ideológicas, por exemplo, entre o PSDB e o PSB, isso é uma diferença clara, evidente, Agora, há questões internas muito graves. O Ciro Gomes tentou dar aí um freio de arrumação, tentou botar ordem aí nessa confusão, mas não é fácil, porque, primeiro, há questões locais muito fortes. Partidos temem, deputados, principalmente do Nordeste, temem ser acusados de votando contra a PEC, de ao votarem contra a PEC, não viabilizarem esse auxílio de R$400. Então, isso é uma questão complicada, principalmente em regiões mais pobres do Brasil. E tem também os interesses pessoais. Essas questões, ano que vem é um ano eleitoral. Ao contrário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, há pouco classificou de vil essa ideia de aumentar emendas de relator, que haveria mais espaço para isso, que isso estaria sendo negociado. Mas olha só, isso é a política real. A política real se faz assim. Você vai lá, favorece o deputado. Olha, a gente vai dar mais dinheiro para as suas emendas, para os seus projetos, para as suas obras. Isso tem consequências eleitorais. E isso é muito sedutor.
Então, existe uma questão ideológica? Existe, mas a questão dos interesses pessoais legítimos ou ilegítimos também conta muito, e a gente vê isso aí nesse resultado dessa votação entre partidos de oposição. Elisa. Seguimos então aqui para o próximo assunto do Liberdade de Opinião, às 8h41. O ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, pediu exoneração do Ministério Público. Em um vídeo, ele disse que pode fazer mais pelo país. Vamos ver um trecho. Os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Vale lembrar que o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai se filiar ao partido Podemos no próximo dia 10 de novembro. Fernando Mollica, pelo tom da fala de Deltan Dallagnol, vemos aí um candidato? Sem dúvida, né? Primeiro, quando ele diz que não teve liberdade, que terá mais liberdade numa outra função, ele não está falando, não está sendo fiel aos fatos. Eles tiveram muita liberdade, né? O Ministério Público tem muita liberdade e eles tiveram. O que houve foi abusos, né? Apesar do trabalho importante em alguns pontos da Lava Jato, conseguiu pegar dinheiro de volta, botou na cadeia pessoas que efetivamente mereciam estar na cadeia, né? Há uma discussão em torno, mas houve muito abusos. Né? Então, isso é uma questão, tanto que ele é alvo de processos, até uma discussão sobre se ele poderá ser candidato em 2022 por conta aí, de processo dentro do Conselho do Ministério Público. Mas, enfim, é um discurso de candidato, efetivamente, e reforça um viés político da Lava Jato, né? Os adversários da Lava Jato sempre disseram isso, que havia ali um viés político muito claro, e cada vez mais esse viés político se confirma. O Sérgio Moro. Primeiro que o Sérgio Moro, quando ele sai, ele deixa a magistratura e vai virar ministro. Ministro é um cargo político. E aí é claro que a Lava Jato ajudou muito na vitória do Bolsonaro, principalmente ajudou muito na derrota do PT. E aí quando o Sérgio Moro vai para o ministério, isso fica evidente, agora mais evidente. E aí aquela história, ontem eu andei conversando aí com algumas pessoas, não me surpreenderia se o destino do Dallagnol fosse o mesmo partido, Podemos. Ele já teve conversas com dirigentes do Podemos, com lideranças, em particular com o senador Álvaro Dias. Há uma perspectiva aí do Deltan se filiar também ao Podemos. Ele poderia ser candidato a deputado federal, mas não se descarta a possibilidade dele ser vice do Sérgio Moro, né? Manteria aí, digamos, a tabelinha da Lava Jato. E aí tem um viés importante nisso, que é a questão do voto evangélico. O Deltan é evangélico, ele fazia pregações na época da Lava Jato, ele fazia pregações em igrejas. Então, como Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem muita penetração, né, muito apoio nesse eleitorado evangélico, a presença do Dallagnol, ou na própria chapa do Sérgio Moro, ou como apoiador de Sérgio Moro explícito, como candidato, poderia ser uma cunha em busca desse eleitorado evangélico que é tão importante no país. Elisa. Mollica, quero trazer mais aqui uma informação para, na sequência, ouvir a sua opinião. O ministro do STF, Gilmar Mendes, escreveu agora há pouco no Twitter. A seguinte frase vai aparecer aí para você, a postagem. Alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. Mollica, como você avalia essa declaração? É importante ressaltar que o ministro não faz referência a qualquer nome, não cita nominalmente ninguém. Mas no momento em que nós estamos vivendo, é possível fazer aí uma relação, não é mesmo? Sem dúvida. Né? O ministro Gilmar Mendes, que sempre foi um crítico da Lava Jato, um crítico importante, né, dos abusos, excessos cometidos pela Lava Jato, faz essa leitura que é uma leitura muito óbvia.
Agora, não vale dizer só que é Lava Jato. O próprio ministro Gilmar Mendes teve um papel fundamental, ele, no Supremo Tribunal Federal, ele teve um papel fundamental na questão política quando ele invalidou a posse do Lula no Ministério, na Casa Civil da Dilma Rousseff. Naquele momento, o Lula tinha todos os direitos políticos, ele não tinha sido nem denunciado pelo Ministério Público. Então, ele foi impedido de continuar à frente da Casa Civil, ali foi basicamente no mesmo dia, porque havia suspeita de que a nomeação dele era para dar foro especial para o Lula. Enfim, com base nessa suspeita, ali, aquela gravação, Bessias, o próprio Gilmar Mendes tomou uma decisão que foi decisiva para o impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, que há um viés político na Lava Jato, claro que houve a dobradinha Moro-Dallagnol. Agora, isso não foi não foi o único viés, não foi o único fato político que envolve justiça, Ministério Público. Há vários outros bons exemplos disso. Elisa. 8h46. Em teoria, nós já estaríamos começando mais um pedaço da liberdade de opinião, não é? Ouvindo uma opinião diferente desta primeira metade. Mas a gente começou um pouquinho depois, com atraso, justamente porque estávamos ao vivo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, repercutindo a PEC dos precatórios. Feita a justificativa, vou trazer aqui mais um tema para ouvir sua opinião, Fernando Molica. Em depoimento à Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que sugeriu a troca de comando da PF, mas negou qualquer intenção de interferência política. Bolsonaro também disse que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria concordado com a mudança desde que ela ocorresse depois da indicação de Moro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O inquérito foi aberto em abril do ano passado, depois que Moro afirmou que o presidente fez pressão para a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Em nota, Moro disse que jamais condicionou uma eventual troca no comando da PF à indicação dele ao STF. Molica, qual a sua avaliação a respeito desse cenário e o que pode acontecer daqui para frente nesse inquérito? Olha, vai depender muito de como o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, vai receber essas declarações, principalmente essas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Eu confesso que eu fiquei assim até meio assustado, quase um sincericídio do presidente Jair Bolsonaro, quando ele assume que pediu mesmo a troca do diretor-geral da Polícia Federal, aí falou em falta de interlocução entre ele, Bolsonaro, e o diretor da PF. Que interlocução é essa? Faltou perguntar, né? O delegado ali da Polícia Federal tinha que perguntar qual seria essa interlocução entre o presidente da República e um diretor-geral da Polícia Federal. Para que isso? Qual seria o objetivo dessa interlocução? Aí, logo depois, o presidente Jair Bolsonaro também falou que ele precisava de informações, que ele não recebia informações da PF e que ele se referia a relatórios de inteligência sobre fatos que necessitava para a tomada de decisões. Como assim? Isso não é papel da Polícia Federal. Os relatórios da Polícia Federal são para consumo interno e tem a ver com os inquéritos que a Polícia Federal investiga. Quem tem que fornecer informações à Presidência da República para a tomada de decisões estratégicas é a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não é a Polícia Federal. Então, por que isso? Essas declarações do presidente Jair Bolsonaro são muito delicadas. Ele assumiu também que pediu para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio, o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Isso precisaria ser mais bem explicado. Então, como que o Augusto Aras vai receber essas, eu diria até quase confissões do presidente Jair Bolsonaro? Agora, que essa acusação que ele faz ao Sérgio Moro, que o Sérgio Moro condicionou a troca do diretor-geral da Polícia Federal, a nomeação dele, a indicação dele, Moro, para o Supremo, pode ter acontecido? Pode, guerra de versões. Mas me parece estranho que um subordinado ao presidente da República, no caso Sérgio Moro, faça uma espécie de chantagem ao presidente da República. Olha, só vou tirar o cara se você me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um subordinado não chantageia assim o presidente da República. Ainda mais, não tenho nada contra o presidente da República. Esse tipo de pressão, repito, tudo pode acontecer, né? Poder, tudo pode. Agora, é esquisito que Moro tenha chantageado o presidente da República, que diante de uma eventual chantagem como essa, deveria ter demitido o ministro naquele momento. Meu irmão, para quê? O presidente sou eu, né?
Não me venha com essa. Enfim, guerra de versões. Agora vamos ver como é que isso vai evoluir e, principalmente, qual vai ser a atuação do ministro, do presidente, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação a essas confissões do presidente Jair Bolsonaro. Elisa. E qual dos dois teria saído mais enfraquecido nesse cenário, Mollica? O presidente da República ou o ex-ministro? Olha, o Moro se enfraqueceu a partir do momento que ele assumiu o ministério, né? Já que ele assume o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro, que aí ele assume a condição política dele. Então já é um enfraquecimento. Ele tentou, com a saída dele, criar um fato político, tentou fazer um racha ali na base bolsonarista, não deu muito certo. Quando a gente olha as pesquisas de opinião, a gente vê que o eleitorado, o possível eleitorado do Jair Bolsonaro é muito maior do que o Sérgio Moro. Isso hoje, né? A gente está falando de hoje, não estou falando de daqui a um ano. Há um enfraquecimento, o Moro não conseguiu ter uma prova cabal, ali aquela gravação, né? O vídeo da reunião ministerial. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro ali, ele assume que ele queria fazer mudanças, aí fala, dá uma desculpa, a história da segurança dos filhos dele, o assunto da Polícia Federal. Há elementos ali para uma denúncia? Há elementos, mas não há uma prova cabal, algo definitivo. Agora, essa confissão do Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele diz que quis mesmo trocar o diretor-geral da Polícia Federal por falta de interlocução e quis mesmo trocar superintendentes regionais da Polícia Federal em Pernambuco e no Rio, onde há investigações sobre principalmente a família Bolsonaro, sobre filhos do presidente Jair Bolsonaro, as suspeitas, né, de envolvimento, isso é delicado. Deixa, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro numa situação mais delicada. Mas, enfim, citando mais uma vez o Magalhães Pinto, velho político mineiro, política é como nuvem, cada hora você olha, cada hora está de um jeito. Elisa. Fernando Mollica, agora me despeço de você às 8h52. Aproveite a solar cidade do Rio de Janeiro. Tá bom, tem fim de semana aí pela frente. Abraços, bom fim de semana para todo mundo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.